trouxe para vocês o resumão da primeira, segunda, terceira e quarta temporada de Peaky Blinders. Em 1919, os Peaky Blinders, liderados por Thomas Shelby, roubam uma caixa da fábrica, acreditando ter motocicletas para um cliente, mas na verdade tinha armas, e isso atrai um inspetor Campbell para a cidade a mando de Churchill, secretário de Estado, para descobrir quem está com as armas. Campbell coloca Grace como agente infiltrada e ela passa a trabalhar em um pub onde se aproxima de Thomas e colhe informações. Com isso, Campbell percebe que Thomas, que é o líder, e se reúne com ele para que ajude a encontrar as armas. Thomas revela que está com as armas e que irá entregá-las após expandir seus negócios de apostas e negocia para que a polícia não interfira em seus negócios. Ele tem o negócio de apostas, mas também quer conseguir licença e legalizar parte deste negócio. Campbell fica insatisfeito, já que ele precisa cumprir sua missão para ser promovido. Ele finge concordar, mas conta com Grace para descobrir a localização das armas. Não demora e Thomas começa a se envolver com a Grace. Além disso, Thomas descobre que a sua irmã Ada está grávida de Fred, que serviu com ele na guerra. O Fred é comunista e está fora da cidade para escapar das buscas da polícia. O Thomas não gosta, pois apesar de já terem sido amigos, agora se desentendem. Mesmo assim, o Thomas dá a oportunidade de Fred descobrir da gravidez e sair da cidade com Ada, mas o Fred não obedece, se casa com a Ada e não vão embora. Logo, Thomas coloca seu plano de expansão em prática e atrai o agente de apostas Billy Kimber para negociar. Ele o convence a deixar os Peaky Blinders cuidarem da segurança das apostas nas corridas para protegê-lo da família Lee, que tem roubado o dinheiro arrecadado. Após começarem a atuar, os Peaky Blinders são atacados pelos Lee e o Finn, irmão mais novo de Thomas, quase morre. Então o Thomas faz um acordo com os Lee de se unirem contra Kimber e para selar a aliança promete seu irmão John em casamento. O John não fica satisfeito, mas aceita se casar com a Esme. Além disso, a Grace percebe que está apaixonada por Thomas e faz um acordo com o Campbell de entregar a localização das armas em troca dele deixar o Thomas em paz. Com isso, ela revela sua descoberta sobre a localização e o Campbell encontra as armas. Ele também decide pedir a Grace em casamento, mas ela não aceita e se demite. O Campbell fica revoltado, pois sabe que ela está apaixonada por Thomas e une a polícia em uma operação contra ele. É então que a Grace leva Thomas para sua casa para não ser capturado e o Campbell vê os dois juntos e encerra a operação. Após isso, ele se encontra com Thomas, conta sobre a sua promoção e alerta que o coração de Thomas será partido. Após isso, Thomas se reúne com os Peaky Blinders para derrotarem Kimber e entrarem para a Associação Nacional de Agência de Apostas em Cavalos. Entretanto, são surpreendidos com a notícia de que alguém os traiu. O Kimber sabe do plano e está indo atacá-los. Então percebem que a Grace é uma informante. Com isso, a Polly vai conversar com a Grace, que admite que se apaixonou por Thomas. Não demora e o Kimber chega com seus homens prontos para atacar. A Ada intervém e tenta impedir a briga, mas o Kimber dispara e o Thomas o mata. Com isso, a briga se encerra e a companhia Shelby Limitada se torna a terceira maior operação legal de corrida do país. Após isso, Thomas vai ver a Grace e ambos dizem que se amam, mas ele acredita que não dará certo. Ela se despede e passa o endereço de onde ficará em Londres para que ele resolva tudo e vá encontrá-la. A Grace se prepara para ir embora e é então que ela encontra com o Campbell, que ameaça matá-la. Ela consegue agir rápido, dispara nele e vai embora. Já Thomas não vai encontrá-la. 2 anos se passam e Fred morre pela praga, deixando Ada e seu filho. Ela vive em Londres, aceitou os ideais comunistas e não quer voltar para Birmingham. Thomas alerta do risco, pois planeja uma expansão em Londres e deixa homens vigiando ela. Thomas volta para casa e reúne a sua família para contar o plano. Ele quer aproveitar a guerra entre italianos e judeus para se aliar aos judeus e assim conseguir uma base. Ele também mantém encontros com a Lizzie, com quem se encontra desde que voltou da guerra. Ele decide ajudá-la a mudar de vida e largar a prostituição e contrata ela como secretária da empresa. Thomas coloca seu plano em prática e se encontra com o judeu Alf Solomons, com quem negocia. Thomas oferece homens que vão proteger as apostas e os negócios com rum de Alf e um relacionamento com a polícia. Assim fazem a aliança que não agrada o italiano Sabine. Assim, Sabine começa a caçar os Peaky Blinders e Thomas é atacado durante um leilão de cavalos, mas consegue escapar.
Thomas também contrata May para treinar a égua que comprou para disputar as corridas e começa a se envolver com ela. Além disso, Campbell se tornou o chefe do departamento de inteligência e volta para Birmingham para destruir o Thomas. Ele se une aos irlandeses que são contra o tratado de paz oferecido pelo rei e bolam o plano de um atentado contra o Marechal Russell para culparem o IRA e gerar uma guerra civil na Irlanda. Logo, os irlandeses atacam o pub de Thomas e o obrigam a matar um homem. Com isso, Campbell tem um crime contra Thomas e o obriga a obedecer ou será condenado. Então, para se proteger, o Thomas manda uma carta direta para Churchill saber que é um soldado britânico com honras e aproveita para pedir a licença de exportação imperial, já que terá que matar o Marechal Russell por eles, para esconder o ato político. Churchill aceita e Thomas aproveita a licença para exportar bebidas. Além disso, Thomas percebe que Polly está muito triste, lembrando dos seus filhos que foram tomados dela anos atrás. Ele vai atrás deles e descobre que a filha dela morreu, mas Michael está vivo e foi adotado. Thomas foi vê-lo, mas não quer que Polly o procure, pois ele ainda vai fazer 18 anos para tomar suas próprias decisões. Entretanto, Michael vai procurar por Polly e decide viver com eles para mudar de vida. Com isso, Michael começa a trabalhar na contabilidade da companhia para ajudar o Thomas a tornar a maioria do negócio legalizado nos próximos anos. Logo, Campbell começa a pressionar Thomas para cumprir a sua missão e ameaça sua família. Campbell prende o irmão dele, Arthur e Michael, por terem queimado um pub como um sinal contra Sabine. Com isso, Polly fica desesperada para libertar Michael e Campbell se aproveita disso para abusar dela em troca da liberdade do Michael. Após isso, a Polly fica muito abalada. Já Thomas consegue fazer com que as testemunhas retirem seu depoimento e Arthur é liberto. Além disso, Thomas fica nervoso, pois sabe que depois que realizar o trabalho será morto e por isso liga para Grace, mas o marido dela atende e ele desliga. Só que Grace percebe a ligação e retorna para Thomas marcando um encontro. Ela vai vê-lo e conta que se casou e que está tentando engravidar. Eles dormem juntos, mas depois ela se sente mal, pois não quer enganar o seu marido e vai embora. É então que Thomas decide matar o Marechal na corrida de Derby em Epsom. Isso vai distrair a polícia e os seus homens poderão aproveitar para tomar as pistas de Sabine e destruir as licenças para que os novos cadastros sejam negados e as pistas fiquem com os Peaky Blinders. Eles vão até a corrida, mas Thomas é surpreendido por Grace, que revela estar grávida dele. Em seguida, ele mata o Marechal e a polícia começa a procurar o culpado. Polly aproveita e mata Campbell e os Peaky Blinders roubam as licenças. É então que Thomas é capturado pelo Mão Vermelha, que foram enviados por Campbell. Eles levam Thomas para longe e estão prestes a matá-lo, quando um deles elimina os outros, deixando Thomas vivo e avisa que Churchill tem uma tarefa para ele. 2 anos se passam e acontece o casamento de Thomas e Grace. A família dela comparece, mas não sabem que seu ex-marido tirou a própria vida. Já Arthur encontrou o amor ao lado de Linda, que o ajuda a controlar seus problemas com a agressividade. Além disso, Thomas começa a negociar com os russos. Os monarquistas russos estão comprando armas para lutar contra os bolcheviques na Geórgia. Churchill é o intermediário, mas quer sigilo, pois vai contra a política do governo. Os russos querem que Thomas roube tanques de guerra da fábrica de Birmingham, em troca de um grande pagamento. Grace quer que ele resolva as coisas com os russos e fique apenas na administração do negócio das corridas e dos carros, enquanto ela vai administrar a fundação que estão abrindo. Mas o Thomas não vê opção, pois serão mortos se não fizer o que eles querem. O padre Hughes monitora o Thomas em nome dos Old Fellows e o ameaça para que cumpra todas as ordens. Além disso, o Arthur decide impedir Lizzie de namorar o italiano Angel e queimam o restaurante dele. Por conta disso, o pai dele, Xangreta, se reúne com Arthur e John para esclarecer o ocorrido, pois seu filho está apaixonado e ele não admitirá essa interferência e não quer quebrar o acordo de paz que eles têm. Entretanto, o John não se importa e ameaça o Xangreta, que vai embora revoltado.
Após isso, a Polly descobre que o Angel quer matar o John como vingança e pede para ele se desculpar, pois os Xangretas podem se unir a Sabine, mas o John não aceita, vai atrás do Angel e o deixa gravemente ferido. Logo, Thomas descobre do ocorrido e que o Xangreta quer vingança por seu filho, mas decide que não devem pedir desculpas e sim tomar os pubs dele para mostrar quem manda. O Arthur não concorda com a vingança, pois a Linda é religiosa e fez ele ver as coisas de uma forma diferente, mas ele cumpre. Além disso, a Linda está grávida. Logo chega o jantar da instituição de caridade e Thomas dá de presente para Grace um colar com a safira que pegou dos russos como parte do pagamento. É então que a duquesa Tatiana comparece no jantar representando os russos e alerta Thomas de que a safira é amaldiçoada. Ele fica preocupado e vai falar com a Grace, mas um homem surge e dispara em Grace em nome dos Xangretas. A Grace morre e o Thomas fica arrasado. Os Peaky Blinders matam Angel no hospital como vingança, perseguem os italianos que fogem da cidade. O Thomas também manda encontrarem Xangreta, trazê-lo para ele e matarem a sua esposa. Eles os encontram, mas poupam a senhora Xangreta. Então levam o senhor Xangreta para Thomas, mas Arthur o mata para poupá-lo do sofrimento que Thomas queria que ele passasse. Após isso, Thomas visita a Ada e oferece para ela um emprego legalizado em Boston na companhia Shelby. Ele também percebe que os russos não vão pagá-lo e dá ordem para homens fazerem um túnel para roubarem as joias da Sala Forte. Então Thomas procura Alf para que ele avalie as joias e consiga a localização da Sala Forte. Além disso, Thomas bola o plano para o roubo da fábrica e irão provocar uma greve que distrairá a polícia para roubarem. Então vão realizar o transporte através de um trem e incendiar a fábrica para parecer que os itens roubados foram perdidos. Entretanto, Thomas percebe que, na verdade, os membros exilados das instalações britânicas do Exército Branco querem que os soviéticos saibam do roubo e o impeçam para cometerem um ato violento em solo britânico e forçar o governo britânico a cortar relações diplomáticas com a União Soviética. Ele avisa o cônsul soviético que aceita não explodir o trem de transporte. Entretanto, o padre sequestra o Charles, filho de Thomas, para que ele seja obrigado a destruir o trem com vítimas e implantar evidências para culpar os oficiais da embaixada soviética. Eles também sabem do túnel que Thomas está construindo para roubar as joias e o Thomas deve entregar as joias para os Old Fellows para receber o seu filho de volta. Com isso, Thomas percebe que Alf o traiu para ficar com algumas joias. Ele confronta o Alf, que confessa, mas não sabia que eles pegariam o filho de Thomas. Então Thomas manda Michael ir atrás de seu filho, já que Michael quer matar o padre pelos abusos que sofreu dele no tempo do orfanato. Já o Arthur e o John vão causar a explosão do trem, caso Michael não recupere o Charles a tempo. E o Thomas vai concluir o túnel para pegar as joias. Com isso, Michael mata o padre e recupera o Charles, mas o aviso chega tarde e Arthur provoca a explosão. Após isso, Thomas se encontra com a Tatiana, que cooperou para roubarem as joias, já que sua família nunca as venderia. O Thomas recebe seu pagamento e ela vai para Viena. Já o Thomas volta para casa, onde realiza uma reunião. O Thomas paga todos, mas no fim revela que a polícia irá prendê-los, pois as pessoas que ele traiu controlam a polícia e os juízes, mas não controlam o governo eleito, e ele fez um acordo com pessoas mais poderosas em troca de provas contra esses inimigos. Mas sua família se sente traída por ele não ter avisado nada. O Arthur e o John são presos por explodirem o trem, o Michael é preso por ter matado o padre e a Polly é presa por ter matado o Campbell. Logo chega a condenação deles, mas Thomas envia uma carta para o governo britânico ameaçando revelar cartas do rei, que provam que ele está envolvido em uma conspiração e com isso consegue que a sua família seja liberta. Um ano depois, a família ainda está separada após todo o ocorrido. Ada vai visitar John e Arthur, que vivem com suas famílias pacatamente. Michael e Lizzie estão trabalhando com Thomas e Polly não está bem desde a quase morte. É então que a família Shelby recebe cartas como ameaça de Lucas Xangreta, que amando de sua mãe quer vingar a morte do seu irmão e do seu pai. Ele tem homens da Sicília e de Nova York, além de ter se unido a Sabine. Por isso, Thomas avisa todos para deixarem as diferenças de lado e voltarem a Birmingham, mas não consegue falar com John e pede Michael para alertá-lo.
O Michael vai até a casa do John, mas eles são atacados. Michael fica ferido e o John morre. Com isso, Esme vai embora com seus filhos para ficar com os Lees. Já Arthur fica revoltado e quer vingar a morte do John matando Luca. Isso começa a gerar brigas com Linda. Após isso, Thomas procura a Berama para contar com seus homens. Ele aceita em troca de Thomas agenciar o seu filho Bonnie, que é um lutador. Thomas vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com as apostas das lutas e a aceita. Thomas também devolve a Polly o cargo de tesoureira da companhia, começa a investir em uma destilaria para exportar e prepara o seu irmão mais novo Finn para assumir o lugar de John. Logo, Polly vai visitar Michael no hospital e conta que fez um acordo com Luca de entregar Thomas para que Michael e o restante da família fossem poupados. Ele fica preocupado, mas os Shelbys estão sofrendo constantes ameaças. Entretanto, a Polly conta para o Thomas que não cai na armadilha de Luca, mas não consegue matá-lo. Thomas manda Michael ir trabalhar em Nova York, pois sabia da armadilha e não contou para ele. Além disso, Thomas se reúne com Jessie, representante do sindicato, que luta pela paridade de direito entre as mulheres e os homens na fábrica. Ela surpreende o Thomas ao revelar que sabe do seu passado quando ele foi para a guerra após perder a mulher que amava, Greta, e que fazia parte do Partido Comunista. Thomas evita o assunto, mas percebe que pode usar isso. Além disso, as lembranças sobre Greta fazem Thomas se lembrar da sua promessa de tornar o mundo melhor. Ele procura Lizzie e dormem juntos. Após isso, Lizzie fica grávida e Thomas coloca um substituto no lugar dela na companhia. Além disso, Thomas percebe que pode extrair informações sobre os comunistas de Jessie e faz um acordo com o coronel Ben Wonger. Ele vai denunciar os instigadores para impedir a revolução em troca de contratos para fornecer veículos militares. Com isso, Thomas se reúne com a Jessie e propõe paridade entre homens e mulheres, além de convencê-la de que quer ficar do lado dos comunistas e conhecer os instigadores. Enquanto isso, Luca faz um acordo com Alf para que o seu pessoal se infiltre nos homens dele, no dia em que o lutador dele lutará contra o lutador de Thomas, e em troca fará o contrabando do rum de Alf para Nova York. Logo, a luta acontece e Arthur é atacado. Com isso, Thomas decide fingir que Arthur está morto para usar isso em seu favor. Thomas declara que quer paz e a senhora Changreta aceita com a condição de que todos os negócios dos Shelbys passem para eles, assim como tomaram o negócio de Sabine e Alf. Thomas aceita e se encontra com Luca para assinar o contrato, mas lá, Luca é surpreendido, pois Thomas revela que entrou em contato com duas famílias do Brooklyn e com um empresário de Chicago que querem acabar com o monopólio de importação de bebidas de Luca em Nova York. Com isso, conseguiram comprar os homens de Luca, que agora estão contra ele. Luca está sozinho. Arthur chega, revelando que está vivo e mata o Luca. Assim, os Peaky Blinders vencem a guerra. Após isso, Arthur decide não voltar para a vida pacata e ficar com os Shelbys. Já Thomas vai atrás de Alf para matá-lo e dispara nele. Agora os inimigos estão derrotados e Thomas pode tirar férias. 3 meses se passam, o Thomas se sente cada vez pior depois que tirou férias e volta ao trabalho. Ele se reúne com a Jessie e declara apoio ao comunismo, então ela passa o nome da linha de frente e os dois também dormem juntos. Após isso, Thomas faz um acordo com o governo britânico de entregar nomes do Partido Comunista que se preparam para a Revolução Armada, como um infiltrado. Com isso, Thomas se torna um novo membro do Partido dos Trabalhadores do Parlamento, além de se casar com a Lizzie. Gente, se inscreve aí no canal se esse resumão te ajudou. O resumão dá muito trabalho pra gente entender que vocês querem mais conteúdos como esse aqui no canal. Deixa o seu joinha aí também. Então é isso, galera. Tchauzinho!